travado aqui. Nossa Na senhora. coluna. Mentira. A idade chega, né? Como que você tá? Tô muito Presencialmente Isso, gravando, eu acho que é o primeiro vídeo, né? Eu acho que é. Teve cabana. Teve um cabana. Cabana que a gente fez junto. Mas... Oficialmente o Mesa Triangular, eu acho que é a primeira vez. Então seja muito bem-vindo a você, nosso caro ouvinte. Inclusive, tem uma piada muito boa que eu vi esses dias. E eu quero saber se você sabe qual é o número que mais escuta o Pode Isso, galera. O número que mais escuta o Pode Isso, galera, é o... não sei, 0. Não. Tenta de novo. 2. Tá azar. 3. Também não. 10. Passou. 7. Pode isso. Não pode isso. 8. É que, tipo, passou e não passou, entendeu? Você falou o certo. Aí, por um pouco assim, tá quase. Mas o número que mais escuta a gente é o 20. Ou 20, entendeu? Fecha no olho. Entendeu? Entendi. Eu acho que é o que mais escuta a gente. Então, se você escuta a gente, por gentileza, já se inscreva nesse canal. Né? Eu acho que obrigatoriamente a gente precisava fazer uma piada desse tipo. Mas hoje estamos aqui para falar do quê? Ah, meu Deus. Seleção. Eu vi esse copo. Tá massa, hein? Você achou bonito? Eu achei massa esse copo. Ficou aí. Diferenciado, ó. A luzinha puxando aqui, ó, pra ver, ó, mas tá elegantíssimo. Seleção brasileira, falta uma estrelinha aqui em cima. Ah, mas aí você pode fazer depois. Mas tá caminhando, né? Acho. Tá caminhando pra isso. Eu acho. O que fez esse copo aí? É Quem bonitão. fez? Isso aí é muito bonito. Pelo que eu fiquei sabendo, foi a GW Art Studio. É mesmo? Super recomendo. Eu vou até pegar o meu. Você tem um? Aqui, ó. Ah, é nada. Aqui, ó. Como pode isso, galera? Ó. Maravilhoso. Incrível. De verdade, assim, gostei. Massa. Espero que a galera também goste. Se quiser, acesse o nosso canal. Inclusive, temos prêmios para a galera que participar do nosso jogo. É isso. Estamos fazendo o que mesmo, assim? Nossa, eu não sei como explicar tamanha emoção. Ó, a gente tá aqui fazendo o quê? Dando nossos pitacos, dando nossos palpites aqui de tudo que tá rolando, seleção, Copa do Mundo e tudo mais. E você, que é a nossa galera, vai poder fazer a mesma coisa. Você vai poder fazer participando do Palpites da Galera. Então, entrar com o cachorro tentando entrar no nosso estúdio aqui, vai estar tudo certo. Né? Então, Palpites da Galera, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, entra lá. Ah, vocês estão lançando uma bet, gente? Nós estamos lançando uma bet. Nunca, não somos a favor de bets. Não, aqui não tem bet, a gente não quer um centavo de vocês. Então, basicamente, quer participar? Entra no link, coloca seus dados. É importante dizer que os seus dados estarão 100% protegidos pela LGPD, então a gente não vai divulgar, não vai usar para absolutamente nada. Eu só quero criar o seu usuário para você palpitar conosco. E se você palpitar, acertou os jogos e tudo mais, está mandando bem, acertou quem que vai ser o campeão, que é claro que o Brasil vai ser hexa, o que a pessoa ganha se ela acertar mais palpites que todo mundo? É isso, né? A gente vai ter um ranking muito bonitinho com os usuários que vão participar do nosso palpite, mas não pode isso, em parceria com a GW, vai premiar o nosso querido vencedor com um copo. Claramente não é este copo é meu, mas você será premiado com um copo, uma camisa e fiquei sabendo também que vai ter um boné retrô. Não pode isso. É um logo raiz desse canal. Só quem é fã Conhece. Inclusive eu tenho o meu, né? O Victor tem o dele também. Mas você pode ter um do nosso também. Vai, né? Mas hoje estamos para falar de seleção brasileira. Tivemos 2 amistosos importantíssimos da seleção. Tivemos contra o Panamá 6-2 e contra o Egito 2-1. E eu queria saber o que você achou desses 2 jogos, o que você também, na sequência, se puder falar dessa galera da internet que criticou os resultados, porque eu vi muita gente falando, mas contra o Panamá é fácil, mas a França perdeu a Costa do Marfim. E a galera falou, tá tudo bem, isso bem passou. Exato, absurdo. A Alemanha sofreu para ganhar dos Estados Unidos. Então eu quero saber o que você achou desses 2 jogos da seleção, o que a gente pode esperar da seleção para a Copa do Mundo. Bom, Andy, primeiro eu queria dizer que eu estou chateado, porque eu acho que assim, hoje a gente está gravando no dia 7 de junho, domingão. Ficamos sabendo agora do corte do Wesley, né, na lateral direita, então é um menino, é jovem, então está com toda a expectativa no pé na Copa do Mundo, estava ali pronto, ia jogar 45 minutos só.
e acabou tendo uma lesão, foi cortado. O Ederson, volante da Atalanta, já foi confirmado. Para mim, né, isso só prova que o Ancelotti ainda não sabe jogar com a lateral direita. A gente está tendo a gente tinha um bom lateral direito em bom nível, o reserva é o Danilo, que a gente já contestou várias vezes, mas até acho que ele fez um jogo ok contra o Egito e tudo mais. Mas então a gente vai com um volante. Acho que o Ederson ele pode fazer ali um lateral direito mentiroso, ou até um meio-campista um pouco mais avançado, meio que o Valverde faz esse papel um pouco no Real Madrid. Mas falando um pouco dos dois amistosos, acho que o Real Madrid, o Brasil, que é o mesmo nível de força ali, até maior, para dizer a verdade. Acho que o Brasil fez 2 bons amistosos, acho que foram 2 bons testes, contra o Panamá um jogo mais festivo, um adversário um pouco mais fraco. O Brasil sai vencendo no primeiro tempo com mais dificuldade, depois no segundo tempo, aí reserva contra reserva, a gente passa o trator. Excelente notícia para nós, contra o Egito, era um adversário mais difícil, mais que a gente tem essa coisa do é o Egito, vai tal. É uma seleção boa, João Matos tem o Salah, todos os jogadores ali são bons, então acho que teve bastante dificuldade. Para esse segundo amistoso a gente mudou um pouquinho, então veio com o Igor Thiago, veio com o Paquetá para tentar ter mais meio campo, um cara na referência. Não funcionou, então acho que ficou difícil. No segundo tempo aí mudou o jogo de novo, e aí que tem sido o grande X da questão. A seleção ela muda porque os caras entram ou o jogo mudou. Então a gente não sabe, porque, por exemplo, o Luiz Henrique começou jogando contra o Panamá, não foi tão bem. Aí contra o Egito ele entrou, incendiou o jogo. O Hendrick não fez um grande segundo tempo contra o Panamá, não entrou, decidiu o jogo, fez o gol. Então acho que assim, a parte boa, o Brasil tem um elenco forte de boas peças de reposição. O que eu acho que ainda peca? O Igor Thiago não mostrou que é um 9 de excelente nível para chegar e jogar. Acho que não, ele pode ser um cara importante no decorrer da competição. O Vini Júnior continua apagado, tá? Então, estava um pouco mais solto contra o Panamá, mas ele erra muito. Então ele teve 2 bolas lá, uma cara a cara não fez o gol, depois ele tentou um passe de letra ali, que ele recebe uma bola do Bruno Guimarães, muito preciosismo. Então tá faltando essa solução, tá faltando um molho um pouquinho a mais, que a gente sabe que o molho pode estar vindo, está se recuperando da panturrilha. Então, mas assim, é uma seleção que mostrou que para a Copa do Mundo, visto que as mesmas potências estão sofrendo, a gente vai chegar para brigar, vai chegar para disputar. Acho que é um time que está se preparando, está se formando. Não acho que a gente sabe qual é o time titular. Talvez ele mantenha 4-2-4, mas não é um time que você fala, vou escalar de 1 a 11 e vai bem. É um time que vai competir. Acho que vai ter dificuldade, mas os caras que estão lá, dá para mexer no time e tudo mais. Acho que o Martinelli não fez um bom jogo ontem também. Marquinhos falhou de forma muito bizarra. Mas é isso. E, volto a dizer, criticaram o Alisson, eu vi hoje. Tem que falar assim, o Alisson não faz uma defesa difícil. De fato, não foi culpa do Alisson, mas ele nunca nos salva. Então acho que tem esse ponto. E sentiu o Everton muito seguro. Então, assim, pegou a camisa no segundo tempo e, assim, fechou o golzinho dele lá, fez a coisinha com feijão. Gostei bastante, então acho que a gente vem legal para a Copa do Mundo. Esperava uma seleção mais perdida, mas tá no caminho certo. O que você achou? Eu achei um time mais organizado. Eu acho que realmente o primeiro jogo contra o Panamá foi um jogo interessante, foi uma vitória de 6-2. A galera criticou muito, porque, poxa, tomar 2 gols do Panamá para uma seleção que fez 6 gols desse próprio time é um pouco complicado, mas eu acho que faz parte do processo. Eu acho que o Ancelotti tem isso na cabeça, de entender como a equipe funciona no momento de pressão, de entender se o time consegue sofrer essa pressão, mas buscar um resultado ali durante o jogo. Né? Esse jogo contra o Egito eu acho que mostrou isso. Eu acho que não foi um jogo de tantas expectativas de muitos gols, eu acho que a galera nem veio realmente para isso. Eu acho que veio mais para entender a formação da seleção de fato, entender o que poderia entregar para o espectador, mas buscando o campeonato como um todo, né? Esses 8 jogos, e realmente buscar o título. Fico muito triste com a saída do Wesley, eu acho que ele é de fato o melhor jogador que a gente tinha. Eu acho que ele traz o Fabinho para fazer a posição dele. Porque o Fabinho, acho que em algum momento da carreira dele, ele já fez a posição de lateral. Então, talvez exista a expectativa de, talvez, no primeiro jogo ali contra Marrocos, no segundo tempo, talvez colocar o Fabinho para testar na posição de lateral, talvez durante os treinos também entender como ele funcionaria nessa posição, para ver se faz sentido substituí-lo no lugar do Wesley.
e manter de fato ele como volante que chegou agora, né? Então, eu acho que vai ser um teste interessante, é uma grande perda para a seleção, e eu acho que, principalmente no contexto de Copa do Mundo, pensando que o Brasil pode sim ser campeão e a gente torce por isso, eu fico imaginando esses jogadores que não foram. Poxa, era para eu estar lá, o Wesley principalmente que estava e se lesionou, e aí eu acho que é um peso muito grande também do amistoso de você se lesionar e, poxa, não tem que dar vida no amistoso, eu acho que não tem necessidade. Você tem que jogar, você tem que mostrar o que você pode para entender como está o entrosamento da equipe, mas a vida é ruim, porque você pode se lesionar faltando 10 dias para a Copa, e foi o que aconteceu. Então, eu acho que, exato, e acontece, né, faz parte. Mas eu acho que se a seleção for falada, eu acho que vai ser uma tristeza muito grande para os jogadores que poderiam estar nesse elenco. Novamente, eles podem estar muito felizes de, poxa, beleza, a gente levou o troféu para casa e tudo mais, estreou para nossa história, mas a participação deles eu acho que vai trazer uma tristeza muito grande. Sim. Principalmente para o Wesley, que saiu agora nesse corte. Eu acho que o Estevam é um cara que pode ter muitas outras oportunidades próximas, o Rodrigo também, mas para esses caras que estavam previamente confirmados para estar, eu acho que vai pesar muito. Mas foram bons jogos, eu acho que deu para testar, eu acho que realmente, né, o Alisson, ele não foi culpa dele o gol, mas ele poderia ter salvado aquela bola igual o Thibaut fez na Copa contra a França. É um lance muito parecido, lance cara a cara com o goleiro, eu acho que era defensável. Mas eu não tô lá, não sou goleiro, não posso tirar ninguém, né? Não tem zero culpa. Então, assim, eu acho que é um mix, né? Então, acho que o Marquinhos ele deu um passo assim, olhar, o Casemiro podia ter se apresentado, não tem ele, acho que isso mesmo acho que foi do Marquinhos. Mas o fato é esse, quando a gente precisa de um milagre, e ok, contra um amistoso ali, Egito, tá tudo bem, é um gol que, beleza, tomamos um e fizemos dois, tá tudo certo. Né? A parte boa, eu acho que tem a parte boa e a ruim desses dois amistosos, o que se espera dos dois grandes nomes, e aí eu vou dizer Vini, Rafinha, né, que são protagonistas de Real Madrid, protagonistas de Barcelona, disputando bola de ouro e tal. Em nenhum dos dois jogos você viu grandes partidas desses dois. Achei que o Rafinha foi até ok em determinados momentos ontem, mas você não vê eles chamando o jogo, resolvendo, fazendo gol, fazendo jogada. Então, assim, agora, a parte boa, toda vez que faltou deles, alguém pegou. Exato. Então, assim, os caras não rodou, o Ender foi lá e resolveu. O Luiz Henrique resolveu. Aí no segundo jogo não estava dando, o Igor Thiago fez gol, o Paquetá jogou pra caramba e tal. Então a seleção está conseguindo achar soluções. Só que assim, vamos ter que ver soluções em outros jogos, talvez mais duros. Mas acho que o Egito, por exemplo, não é um adversário tão diferente do Marrocos. Né? Eu acho que é um pouco mais fraco, claro, o Marrocos acho que é um time mais pronto. Mas assim, pegamos o Egito e vencemos, pegamos o Panamá e vencemos. Então, assim, é uma seleção que vem progredindo com as peças que tem, com o Neymar para jogar. Então, acho que ainda dá para. Me pegou muito de surpresa o Ederson, eu não esperava. Assim, você podia falar qualquer coisa, ele vai buscar o Thiago Silva, vai chamar o João Pedro, vai chamar outro lateral direito, um Vitinho, PH, sei lá. E chama o Beraldo, né? O próprio Beraldo, que é um defensor também, mas chama o Ederson. Então, assim, não sei qual é o objetivo, me pegou de surpresa, mas é um bom jogador, é um cara que talvez traga um pouco de fôlego, assim como o Danilo, o volante, o Danilo Santos, também traz essa coisa do área a área e tudo mais, que é o box to box, né? Mas, assim, vamos ver, um cara que está sendo vendido, aí parece tudo, um cara que está sendo negociado ali com o Manchester United, e aí, com a opção, então... coisas de CBF, mas enfim, não é demérito, acho que é um bom jogador também, vamos ver, torcer, né? Eu acho que ele no segundo tempo, quando ele jogou no lugar do Vini, na posição do Vini lá do lado esquerdo, ele fluiu melhor. Ele tentou mais jogadas, ele tentou driblar mais, Sim. Por mais que ele tenha errado muitos dribles, mas o lance do gol saiu do pé dele. Sim. O cruzamento pro Hendrick saiu do pé dele. Então eu acho que se o Ancelotti, assim, por isso que eu não sou treinador, não tô lá e tudo mais, mas se o Ancelotti tiver cabeça o suficiente de falar, poxa, o Vini Júnior não vai ser titular, loucura, assim, é difícil, a gente sabe do nome, a gente sabe do peso que o Vini tem, mas eu acho que o Rafinha na posição do Vini seria muito mais efetivo que o próprio Vini na posição dele. E a gente viu isso em outros jogos, em outros amistosos que a gente teve antes também, que o Vini tentou, até no jogo que ele foi muito criticado, foi estar com a camisa 10 e com a abraçadeira, e
beleza, não foi um jogo bom para ele, mas ali eu acho que no segundo tempo talvez ele renderia melhor. E aí, claro, né, a gente tem a dependência do Neymar. Eu acho que hoje essa seleção, tendo bons nomes, bons jogadores, e sendo, querendo ou não, os melhores jogadores dos seus respectivos clubes, eu acho que essa dependência do Neymar ela não é tão grande. Mas ela ainda é necessária. A gente não tem um meio-campo criativo na seleção. Infelizmente, o jogo de ontem, eu notei isso, o Brasil ele não conseguiu ser produtivo. Ele não conseguiu servir bem seus atacantes. A gente teve 2 chances perdidas do Igor Thiago, que eu acho que ele errou no domínio e ele errou no momento da finalização, teve a oportunidade de já chegar batendo e ele entrar, e o momento que ele deveria chegar e tentar ir mais pro fundo, ele quis bater. Então ele inverteu as 2 jogadas, então acho que não foram bons momentos. E o Vini Júnior, eu acho que ele precisa realmente desse abastecimento de um meio campo melhor, para ele receber realmente a bola em profundidade, a bola em velocidade, que é o ponto forte dele de fato, para que ele consiga cruzar para a área e tenha de fato um centroavante, um camisa 9, aquele Pedro da vida que a gente sempre comentou, o cara que está lá, cabecear de fato. Talvez seja o Hendrick, talvez seja o Thiago, e a gente vai vendo contra o Marrocos de fato, quem o Ancelotti vai levar como time titular. Não sei se ele tem em mente de mexer nesses jogos, entender que, poxa, contra o Marrocos foi bom, mantenho, ou se contra o Marrocos foi bom, mas eu vou mexer no segundo jogo também contra o Haiti, porque eu acho que é um time mais fraco. Então eu espero que essa seleção flua muito bem. Eu acho que a gente tem grandes chances de ser campeão de fato. A gente fez uma simulação, então se você quiser voltar o vídeo também, a gente simulou como seriam as o possível chaveamento ali, né, das oitavas, das quartas, semi e o campeão de fato. Eu acho que surpresas. Então, mas o clubismo ele fala mais forte, né? Não sei. Tem que Nesse tipo. Mas eu acho que, assim, o Brasil tem muita chance. Tem. Até pelos outros, né? Se a gente pegar a Argentina, fez um jogo bem na café com leite. Então é isso. A França, um jogo também amistoso, não diz muita coisa, né? Em Copa do Mundo, às vezes a seleção pode crescer. Tem um lance que a gente fala bastante, que assim, quando fala do projeto, a seleção tem que estar pronta. O Brasil, em nenhum momento, ele ganha sendo protagonista assim, pronto. Ele chega com uma seleção pronta. Em 2002 ele não estava pronto, foi lá e ganhou. Em 94 ele não estava pronto, foi lá e ganhou. Em 98 estava um pouquinho mais pronto, perdeu. Em 2006 tinha a melhor seleção, só cobra, só fera, e fez uma Copa desastrosa. Né? Então, assim, mesmo em 70, que a gente vai lançar o review do documentário da saga de 70, era uma seleção com um monte de problema, mesmo tendo Pelé e a galera toda lá. E não é um monte de problema. Chegou, tá, e ganhou. Né? Então, assim, a Argentina, vamos falar assim, a Argentina nunca teve um projeto de seleção, gente. Acertou, começou a Copa passada perdendo na Arábia Saudita. Exato, muitas críticas, né? Muitas críticas. Não falaram, a Argentina não vai lugar nenhum, imagina, tá fora. E a seleção se arrumou, tinha um cara que fez a diferença e ganhou. Né? A França de 2018 também era uma seleção boa, mas, cara, não tem um projeto. Então, acho que a seleção tem totais condições de ir crescendo e arrumando solução, jogo a jogo, pensando. Acho que é isso que a gente está falando. Então, mesmo quando a gente está com alguns problemas, a gente encontra alguma solução. Acho que tem um ponto aqui do Ancelotti tomar um cuidado, que é o Paquetá entrou para ser o meio criativo e ele inverteu de posição com o Rafinha. Várias vezes você viu o Rafinha no meio, puxando junto com o Vini, e o Paquetá mais aberto. Então, você pôs o meio para ele não jogar de meio. Então, acho que precisa acertar isso. Ontem era um jogo de bastante velocidade de um lado e do outro. Talvez o Igor Thiago não era a melhor opção. Era voltar com o Matheus Cunha, talvez fosse um cara mais para dar esse fôlego na frente. Não era o cara. O Igor Thiago é brigar lá dentro, trombada e tal. Mas, assim, vamos esperar. Não acho que o Ney deve voltar já contra o Marrocos. Tá? Acho que se voltar, né? Também acho que não arriscaria. Alguns minutos e tal, se estiver perdendo, pode ser, mas não acho que deve ser o caminho. E acho que, de novo, se a gente tiver problemas para vencer o Marrocos com o time que temos, eu preciso desesperadamente do Neymar. Poxa, gente, aí ferrou, né? Porque assim, não é o Rony que está jogando, é o Vini Júnior. Então, é esse ponto. Mas acho que a gente chega bem equilibrado. Acho que dá para brigar sim do Barça numa boa. Assim, não seria uma surpresa a gente vencer. É isso, eu queria saber das críticas. Né? A gente falou da seleção e tudo mais, mas o pessoal criticou muito na internet. A gente acompanha as páginas e tudo mais, e aí a gente vê a Costa do Marfim
ganhando da poderosa França, que todo mundo botou expectativa, mas a galera super defendendo. Não, é amistoso, não tem necessidade e tudo mais, não vamos desgastar os jogadores porque não compensa. Só que alguns dias antes o Brasil venceu o Panamá por 6-2. E a galera criticou o Brasil por ter vencido por 6-2 o Panamá. Ah, mas é o Panamá, isso e aquilo. Eu queria que você trouxesse essa perspectiva e o seu ponto de vista de como que a gente, como torcedor de fato, pode chegar para essa Copa apoiando a nossa seleção de fato. Eu acho que é muita crítica. A galera consegue encontrar muitos pontos negativos pra gente como brasileiro e pra galera lá fora tá todo mundo apoiando, né? Defende, tá tudo certo. Então eu queria saber como que você, torcedor, daria essa dica pro torcedor que tá nos assistindo a de fato falar, cara, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, vou torcer. Se tiver que criticar pontos, observamentos não existe, eu acho. Eu não sei mas com pontos que realmente sejam efetivos e passivos de uma crítica. Mas se tiver que elogiar, também vai elogiar. Eu acho que assim, parte do pressuposto que a rede social ajuda muito nisso, que você não tem um site chamado Elogia aqui, porque faz sucesso, você tem um Reclame aqui. Né? Então, acho que o hate, a crítica, ela dá mais like, ela dá mais view, ela gera mais engajamento. Então, pessoal, vê os nossos vídeos aqui, você pega um shorts que tem, sei lá, 100% de likes, ele faz uma performance. Se ele tem um percentual bom de likes, mas ele tem alguma coisa de dislike, o YouTube adora. Fala assim, opa, tá gerando polêmica. Né? Então, eu acho que é muito nessa linha. De as pessoas criticarem muito e a crítica ganha mais poder do que o elogio. Mas tem um lance do seguinte, eu acho que é infundado, na minha opinião. Porque, assim, se o Brasil pega o Panamá, é um adversário mais fraco, é um adversário mais fraco. Se perde, é um problema. Né? Então, aqui, se goleia, fez o que tinha que fazer, tá tudo bem, vamos elogiar. Porque, assim, uma coisa assim, esperava-se que você fosse bem na prova de matemática. Você foi, parabéns. Então, assim, fez mais que sua obrigação? Sim, mas parabéns, você fez a sua obrigação, você cumpriu com ela. Pegar o Panamá no Maracanã e enfiar 6, ótimo, é isso que a gente espera. Assim, tomou 2, cara, um gol de falta, outro gol de uma paulada, cara, não tinha o que fazer, coitado do Ederson, uma bomba de fora da área. Então, assim, mas fez 6. Então, acho que esse é um ponto. Pegou o Egito, um jogo difícil, não sei o quê, ganhou. Então, acho que a gente tem que elogiar nesse ponto aqui. As outras seleções, lógico que a gente vai ponderar. Pô, perdeu da Costa do Marfim, tudo bem, mas a França é um time campeão do mundo, vice-campeão do mundo, tá chegando, o time é bom. Passeou em cima da gente, no amistoso que teve e tudo mais. Mas acho que a seleção brasileira a galera pega mais pesado, né? Porque a expectativa é mais alta. É a seleção pentacampeã do mundo, você pega ali, não joga no Real Madrid, no Barcelona, não sei onde. Espera-se mais. Mas acho que a galera pega mais pesado com a seleção brasileira, não vejo dessa forma. Não tá acabando o mundo, acho que assim, se tivesse empatado ontem também, tava tudo bem, tava dentro do processo todo. Então não é isso. O jogo mesmo vai começar a valer dia 13. Então ali, e gente, 1x0 no Marrocos tá bom, 1x0 no Haiti tá bom, o importante é a gente ir colecionando pontuações. O próprio Ancelotti falou, né? Ganha quem toma mais gols. É sobre isso. Mas ganhar de 1x0, meu irmão, chute de bola, é isso. E mesmo sendo assim, o adversário, mas você pega 2002, a gente teve que virar um jogo em cima da Turquia, todo mundo desacreditado. Depois goleia a China, que é o adversário mais fraco, sofreu contra a Bélgica, sofreu contra a Inglaterra, sofreu contra a Turquia de novo, e contra a Alemanha fez um jogo, até o melhor jogo do Brasil, mais tranquilo, contra os mais fortes, foi a final. Então acho que assim, a gente tem que apoiar, dar nossa torcida, dar moral para os caras. De longe, o melhor treinador da Copa do Mundo está na seleção brasileira. Nenhuma seleção, você pode pegar qual for, o Deschamps, não sei quem, o Thomas Tuchel, de todos eles, você pode no saquinho aqui, quem é o melhor treinador da Copa do Mundo? Carlo Ancelotti. Então deixa o cara trabalhar. Então, é isso, não tem muito o que fazer. Então acho que a galera tem que pegar mais leve também. E, gente, não consumam o conteúdo dos caras que trazem energia negativa. Então, assim, é essencialmente quais jornalistas a gente está falando. Tem uns bons aí. Não, tem uns caras que, e aí vem a relativização. Né? Fala assim, o Brasil ganhar do Panamá nada a ver, mas perder pelo Costa do Marfim tá tudo bem. Não consumam isso, torçam pela seleção, acho que o time está no caminho certo. Pode não ganhar, como tem outras 47 seleções aí. Tem umas lá, Curaçao, Cabo Verde, tudo bem. E segundo o Thiago Leifert, pode ser uma zebra, né?
Pode, não pode só fazer, né? Assim, e o que a gente fala da contusão, todo mundo macetando, Neymar, levou machucado, você machucado, qual Wesley? Tava saudável, inteiraço, todo mundo falando assim, tinha nome certo de Copa do Mundo, machucou, jovem, não tem histórico de lesão, então assim, pode acontecer uma desgraça a qualquer momento. Então, o Estevão é um exemplo disso, né? Que agora nem tá mais machucado. Exato, do nada ficou um milagre. Eu nem sei se ele veio para o Brasil, né? Parece que ele ia se recuperar no. Acho que sim, tá fazendo uma palestra em algum lugar agora, mas disse que tá. Entendi, é complicado. O joelho do Rodrigo, assim, ó, gigante, coisa feia. Mas, né, tá lá, ele não é um cara que tem histórico de lesão também. Eu não sabia se ia vir a regra, mas tá lá na Copa agora, né? Mas a gente torce pela seleção de fato, eu acho que serão bons jogos, eu acho que a gente vai conseguir acompanhar muito bem isso. Eu espero que o brasileiro de fato torça e se motive. Eu acho que a gente não pode criar expectativas. Sim. É isso. Agradecemos imensamente a presença de vocês. Não esquece de entrar no Palpites da galera e palpitar todos os jogos da fase de grupo que já estão disponíveis, tá? Todos os jogos estão lá, horário bonitinho. Se você quiser fazer os palpites do primeiro jogo só, e aí terminou o primeiro jogo, você entende como foi aquela seleção e tudo mais, para você fazer o palpite da segunda, tá liberado também. E se você fez o palpite e se arrependeu, o cara consegue editar. Até 30 minutinhos antes, É isso. você vai lá e muda. Porque dá tempo de ver a escalação, né? Às vezes o Cristiano Ronaldo não tá, e fala, não vai ganhar. Bruno Fernandes acaba o jogo. Passou. É isso, torcemos pela galera. Tamo aí. Torcemos pelo Podíssimo, galera. E, cara, fica ligado no canal. É o seguinte, já fizemos uma coisa que a gente não fez antes. Conteúdo junto, o nosso estúdio super mega blaster aqui. Pode pensar. Hoje o pai emprestou uma salinha aqui, puxadinha do estúdio deles aqui, nós estamos gravando. Mas, cara, tem coisa pra vir. Tem coisa pra vir. E tem conteúdo dia 27, tá? A gente já vai deixar aqui. Nossa. Eu já soltei spoiler. Nossa. Mas assim, conteúdo bom, né? Eu acho que vai estar forte. É isso. Temos convidados aqui no canal também. Se você quer ser um dos nossos convidados também, segue a gente no Instagram, comenta lá no videozinho que a gente fez, comenta no post que a gente fez também, quero participar. Em algumas outras lives a gente já sugeriu pra galera participar com a gente também, porque eles são o nosso triângulo, né? É sobre isso. A terceira ponta do mesmo triângulo é a galera, gente. Então, estejam junto conosco, torça com a gente, que o Hexa vai vir e se vier de nada, CBF. Porque nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Exatamente. Inclusive falei que ia tatuar a cara do Ney na minha coxa. Talvez não seja possível, mas eu acho que a estrela, uma coroa e o número 10 eu acho que eu faço. Você tá só a cara dele. Eu pensei. Eu vou chamar a esposa dele agora. Tchau, gente. Até mais. O programa acaba, mas ninguém supera. O sucesso é do Podis, galera. O programa acaba, mas ninguém supera. O sucesso é do Podis.